Olá, samurais, tudo bem com vocês? Mais um podcast, eu e a Milka entramos aqui para dar uma espiadinha antes da abertura. É isso, meu. Gente, Boa noite. boa noite a todos. Konbanwa, ohayou gozaimasu, para quem está no Brasil, ou konnichiwa, não é mesmo? Porque a gente tem aí Portugal, Estados Unidos, Moçambique, que tem outros fusos horários. E, enfim, a gente tem samurais por todos os lugares, não é? Isso é super massa. Como vocês sabem, hoje, terceiro sábado do mês, hoje dia 17 de fevereiro, nós temos o Shogun Podcast com uma convidada especialíssima, né? Super especial, que é a Camila Horiuchi. Diga aí, Milk, como é que está a expectativa para esta convidada hoje, para essa entrevista? A expectativa é grande, né, eu acho que, hoje a gente vai, saber um pouco da história dessa grande samurai, como outros grandes samurais que também estão aqui, e ela vai trazer muitas emoções para a gente hoje, eu espero que todos estejam aí ligados até o final. Agora eu vou chamar essa mulher, mãe, empreendedora, influencer, entra, Camila Horiuchi. Yeah! Cadê a Oi, palma, gente? Cadê gente, a boa palma? Cadê a palma? noite. Tudo bem com Boa noite, vocês, Camila. gente? Camila, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? É muito importante para a gente, é muito importante para a comunidade que você venha aqui falar das suas experiências. E como você sabe, não é? Em algum momento, este podcast, talvez ou fragmentos dele, né, irão para as mídias sociais do Fale Japonês, seja o YouTube e tudo mais. A gente quer saber se tá tudo bem para você ou não. Tá tudo bem. Tá bom. Vou deixar a Miyuki conduzir hoje um pouco mais, porque ela conhece mais de você, vai poder tirar muita mais coisas dessa pessoa incrível que eu já sei que você é, tá? E aí a gente vai desenrolando, pode ser? Tem um Pode ser. monte de samurai já aqui esperando para te ouvir, tá? Te dando as boas-vindas. Então seja Obrigada, muito gente. bem-vinda. E também queria agradecer a Camila, né, por ter aceitado esse convite, porque é muito importante para a gente, né, dentro da comunidade, nós samurais, trazer a nossa experiência, a nossa história aqui no Japão, e com isso ajudar outros samurais, né, a perder, né, esse medo, né, tomar a coragem, levantar essa espada e enfrentar, né, os nossos medos, que é o medo da gente falar, né, com outras pessoas, para outras pessoas sobre a gente, né? E começando já esse podcast aqui dos Shoguns para arrasar, né? A minha primeira pergunta para Camila é: como começou a sua história aqui no Japão? Nos conte. Nossa, tem 13 anos que eu moro aqui, né? Então, eu lembro quando eu cheguei no Japão, assim, eu peguei uma fase, assim, acho que intermediária, né? Acho que a fase que a Miyuki pegou, né, de 30 anos atrás, foi uma fase muito difícil para quem veio, né? E hoje em dia, para quem vem, já é mais fácil. Então, eu peguei uma fase intermediária. Eu não passei tantas dificuldades como vocês passaram, tanto com o idioma quanto com a distância. Quando eu cheguei, já era mais fácil ter, assim, ligar para o Brasil, assim, já era mais fácil, mas não era como é hoje, né? Então, acho que foi meio que intermediário, assim. Foi difícil no começo. Quando a gente chega no Japão, né, que a gente, não sei, parece que quando chega aqui que bate aquela realidade, assim, que é outro país, outra língua, outros costumes, outra comida. E Você como que conseguiu se você... adaptar muito bem? Ah, Isso, perdão. né? Ai, daí... Você conseguiu se adaptar muito bem? Demorou quanto tempo para você se adaptar a tudo isso? Essa mudança, essa cultura, essa comida e tudo mais? A comida, eu acho que foi o mais difícil, porque eu não fui criada, assim, nos costumes do Japão, né? Então, assim, peixe mesmo eu não como, assim, de jeito nenhum, assim, eu não consigo comer. Então, eu acho que eu fui me acostumar com a comida mesmo, acho que tem uns... Acho que depois que o Thiago nasceu, que eu fui me acostumar com a comida, assim, não tanto, tão, assim, aquela comida bem típica japonesa mesmo, mas algumas coisinhas eu comecei a comer depois que ele nasceu. Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta que eu quero fazer sobre o Thiago, né? Uma vez que você Uhum. já tá com ele aí, ele já veio espontaneamente. Olá, Tiaguinho. Fala, oi, Thiago. Boa noite, konbanwa. Oi, tá lindão, Oh, hein?
Como é que foi para você? O Thiago tá com quantos anos agora? Tá com 5. 5 anos. Então fazia de 7 para 8 anos que você já estava no Japão, você engravidou dele. Isso. Tá. Como é que foi para você esse processo de ter um filho no Japão, criar um filho, ser mãe? Eu não sei se na época você era ou não mãe solteira, ou se você é ou não mãe solteira, se você tinha ou não um companheiro para te apoiar. Enfim, como que foi esse processo para você em relação à língua? Se houve dificuldades, se não houve dificuldades, como você superou isso? Como que você vê essa parte da sua vida no Japão, mulher, gestante, tendo que criar um filho com todas as outras responsabilidades que a gente tem, não é? Trabalho, enfim. Quando eu fiquei grávida, a minha intenção já era ficar grávida, né? Então não foi assim uma surpresa, foi uma alegria muito grande, assim, né? E eu já tinha, na época, na verdade, eu estava meio que assim, querendo voltar pro Brasil, né? E quando eu vi que eu estava grávida, aí eu já comecei a mudar meu pensamento, porque, assim, eu achava, né, eu penso até hoje que o Japão, querendo ou não, é um pouco mais seguro, a questão da segurança, né? E quando é a gente sem filho, a gente tem mais coragem, né? A gente só tá arriscando a gente mesmo. Agora, quando a gente tem um filho, é uma responsabilidade muito grande. E a gente quer proteger a todo custo, né? Então, eu comecei a mudar esse meu pensamento. E em relação ao idioma, eu sempre tive vontade que ele, né, aprendesse os 2 idiomas, né? Eu sempre quis que ele continuasse sabendo se comunicar em português, porque a minha família, a maioria da minha família está no Brasil, então eu quero que ele tenha esse contato com a língua, que ele consiga falar com a minha mãe, com a minha família, né? Mas eu acho importante ele aprender o japonês, porque querendo ou não, a gente está aqui, né? E eu imagino assim, quando ele for adulto, quando ele se formar, quando ele for trabalhar, eu gostaria que, independente de onde ele for trabalhar, se ele for trabalhar com brasileiro ou com japonês, que ele entenda os 2 idiomas, tanto para ajudar outras pessoas, quanto para, assim, para que... Eu já trabalhei em fábrica, no trabalho, né? E a gente sabe que, assim, eu já cansei de ver brasileiro, às vezes, fazendo piadinha contra o japonês, ou vice-versa. E eu não queria que eles tivessem essa situação, em nenhum dos 2 papéis, né? Então, por isso que eu sempre quis que ele aprendesse, né, o japonês. E, para mim, assim, é muita novidade, assim, muita coisa diferente, porque a creche mesmo, né, é bem diferente do Brasil, né? Então, tanto os costumes, assim, para mim é um aprendizado, eu acho que eu aprendo mais que ele, né? Porque com os costumes, com o que tem que escrever, com as coisas que vêm da creche. Então, para mim, é um aprendizado todo dia, né? Ele aprendeu mais fácil, eu acho, o japonês do que eu, né? Criança, né? Então, hoje, assim, ele já foi para a creche japonesa quando ele era mais novinho. Quando eu vim para Yamanashi, ele foi para a brasileira. E na brasileira ele aprendeu bem o português, né? E quando ele voltou para a japonesa, ele não teve dificuldade, assim, com o idioma. Ele consegue falar os 2 idiomas? Ou Hoje entender ele os 2 consegue. idiomas? Assim, Espero que o continue japonês assim, né? tem coisa que é mais difícil para ele falar ainda, né? Mas no geral ele se comunica bem, assim. Gente, vamos levar em consideração que ele só tem 5 anos de idade, tem muita coisa pela frente ainda para acontecer. Uhum. É normal que qualquer criança de 5 anos tenha dificuldade de falar qualquer palavra, não é? Muitas palavras no seu próprio idioma, ainda ele está descobrindo as palavras, a língua, e, né, e duas de uma vez só, simultaneamente. Então, é óbvio que ele terá aí essa dificuldade. Em algum momento irá desenvolver, mas é muito importante que você continue dando esse direcionamento educacional que seja um direcionamento bilíngue. Eu sempre falei isso, né? Durante toda a trajetória de Fale Japonês. Para quem tem filho aqui, é muito importante que seu filho seja educado bilíngue, ou trilíngue, ou poliglota, não é? Porque isso vai fazer diferença para ele no mundo, principalmente no mundo que nós estamos hoje, né? Muito mais internacional, muito mais ligado com tudo que acontece ao redor do mundo. E a língua, ela, de fato, é um fator muito importante para que essa pessoa, essa criança, esse jovem, esse futuro adulto obtenha sucesso e tenha uma vida plena, não é? Que possa interagir nesse universo
que seja internacional, vamos falar dessa forma, não é? Mas você já respondeu várias perguntas para mim aqui que eu queria fazer. Mora em Yamanashi, ele tem 5 anos, já foi para creche, já fala japonês, já fala português. Então, assim, maravilhoso. A Camila, a gente vai ter que fazer, assim, um podcast relâmpago com ela, porque ela já responde tudo muito bem, tá saindo massa. E amigo, tem um monte de coisa para te perguntar, mas antes disso eu quero dizer que a Priscila comentou que já te conhece mesmo antes de você ser uma samurai e que ela tem uma enorme admiração por você. Já vou deixar aqui esse recado dado, porque a gente já recebeu esse comentário aqui, como é que fala isso, gente? Esse torpedo. Diga lá, meu aqui. Lembrando, né, por toda essa preocupação que você tem, né, com o Tiago, né, e a dificuldade que acho que a mãe, né, que cria o filho sozinha aqui no Japão tem. Qual é a situação assim que você acha que foi mais difícil para você até agora? Nossa, são várias. Antes de você responder, deixa eu só perguntar. Tem como, se for possível, tá? Abaixar um pouquinho, não sei se o Diaco tá com game, alguma coisa, tá dando interferência no som. Peraí, Thiago, deixa eu te abaixar um pouquinho o volume. Só abaixar um pouco. Só um pouquinho, tá? Você quer ficar assim? Se não der, não tem problema. Se não der, não tem problema. Pode continuar. A gente entende. Conseguiu? Pronto. Mas aí você tirou todo o som dele. Não dá para ele ouvir. É? Uhum. Então tá bom. Deve estar no mínimo. Tudo bem, Thiago? Daijoubu? Arigato, né? Aí, né? Kakkoi-já. Ai. Nossa, então teve vários momentos assim que foi difícil, assim. Acho que quando eu tava em Hyogo, lá eu acho que foi mais difícil a parte de ser mãe solteira lá, porque lá era uma cidade, né, uma cidade muito pequena e não tem estrangeiros lá, não tem muitos estrangeiros lá. Então eu acho que assim, onde eu ia, eu era o centro das atenções, sabe? E por ser uma cidade muito pequena, que a maioria das pessoas lá são idosos, então eles são, assim, a população é muito assim, eu não via casais separados lá. Então, onde eu ia, eu só via famílias. Então, aquilo, assim, para mim era muito difícil lá. Eu não gostava nem de sair de casa lá. Quando eu vim para Yamanashi, aqui já é um pouquinho maior, né? O pessoal fala que aqui é interior, mas comparada lá, que é cidade grande, né? Então, eu levo o Thiago nos lugares, assim, eu vejo mãe, só a mãe é criança, só o pai é criança, às vezes só a avó, então eu me sinto mais normal, mais pertencente, assim, né? Eu já senti, assim, dificuldade na prefeitura, por ser mãe solteira, não na parte de mãe solteira, né, que é onde faz o cadastro, tudo. Nessa parte sempre me trataram bem, mas em outros departamentos da prefeitura de Hyogo eu já me senti mal, assim, por isso. Uma vez na creche, na primeira creche que ele foi, eu senti da parte da diretora também, um certo... Espera só um pouquinho, tá bom? Coloca no vídeo. Tem que aumentar um pouquinho pra ele. Senta lá no colo do tio um pouquinho, por favor. Sim, tem que aumentar um pouquinho, senão na parte da creche, a diretora, assim, eu senti também um certo preconceito em relação a ela, assim. Dela foi bem difícil, assim, porque numa conversa ela ensinou, tipo assim, ela quis dizer que o fim do casamento se deve à mulher, sabe? Então aquilo me afetou bastante, porque ela não me conhecia, não conhecia a minha história, assim, né? E daí o Thiago, ele dormia muito cedo, né? Então ela perguntou assim, o que eu ficava fazendo depois que ele dormia, se eu ficava assistindo televisão. Então, né, que acho que não precisa ser mãe solteira para saber que a gente não tem muito tempo para assistir televisão, né? Depois que a criança dorme, né? Então aquilo foi, assim, me afetou muito, aquilo foi bem difícil. Acho que assim, a parte do cuidado é bem, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, às vezes, são decisões que a gente toma, a questão das vezes que ele foi para o hospital, das vezes que ele fez as cirurgias dele, é um momento, assim, que eu tive que me manter sozinha, né, ali, né? Quando ele colocou marca-passo, até o marido da Mil, que ele me ajudou, né, na tradução do hospital, né? E
E, assim, é uma coisa que, assim, às vezes, quando as pessoas me veem, né, recebendo aquelas notícias, aquelas informações ali do hospital, né, que eles têm que passar uma série de informações, de perigos, de coisas que podem acontecer, e é muito forte isso pra gente ouvir, né? Então, e eu tenho que me manter ali equilibrada nesse momento, porque se eu me desestabilizar emocionalmente, o Thiago ele só tem eu, então ele precisa que eu esteja ali forte, né? Então, acho que esses momentos, assim, são muito difíceis. Momentos, assim, que às vezes, por exemplo, a questão do desenho mesmo, né? Ele assiste bastante até, né? Então, não é algo que eu gostaria, sabe? Não é algo, assim, que eu sonhava com esse tipo de maternidade, né? Mas é algo que assim, a gente não tem opção, às vezes, né? E o julgamento, assim, também, né? E, às vezes, até o julgamento de outras mulheres. Isso eu acho que é o que dói mais, né? Porque é uma outra mulher que sabe as dificuldades de ser mulher, né? E você vê elas mesmo julgando a gente, julgando as nossas decisões, né? Acho que isso é o que deu para resumir aí de mais difícil, né? E hoje, né? Durante toda essa dificuldade que você passou, esses desafios, qual é a tua perspectiva agora? Nossa, difícil. Nossa, difícil, hein? Então, em relação a mim ou ao Thiago? A Ou a tudo? você, A mim? a Tá, você, ao a todo, né? minha Ao todo. perspectiva, assim, é me manter cada vez mais forte por mim e por ele, né? E eu acho que daí entra muito dessa fase da vida que eu estou vivendo agora, né? Eu acho que por um bom tempo eu me vi, assim, refém da fábrica, né? Só que a gente sabe que às vezes chega um certo momento que a fábrica, ela limita a gente. É como se fosse uma prisão mesmo, né? E eu vi que se eu continuasse só ali, eu não ia ter perspectiva nem para mim nem para o Thiago, porque quem é mãe sabe que a gente falta muito do trabalho, né? E já tem as faltas normais, que é quando a criança ela tem uma febre, tem alguma coisinha assim, toda mãe falta por isso, né? E fora isso, tem a questão do acompanhamento do coração dele, né? Que eu tenho muitas faltas por causa disso, né? Fora isso, ainda tem a questão do autismo, das terapias do autismo. Então, são muitas faltas. Então, tem mês que eu falto, tipo, uma semana inteira no mês. Então, isso estava muito difícil, assim. Eu ficava pensando assim, tá, esse mês eu consegui superar o mês, mas e o mês seguinte? E o outro? E daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3? Como que vai ser a minha vida, né? E eu fui descobrindo na internet, né, nesse mundo de criação de conteúdo digital, que eu posso trilhar um outro caminho, né? Então, a minha perspectiva hoje é essa, porque através desse caminho, né, hoje eu estou conciliando, né, fábrica com isso, mas a minha perspectiva é um dia sair da fábrica, trabalhar só com o que eu gosto e poder dar mais atenção para o Thiago, assim, poder, assim, acordar e não me preocupar, assim, vou faltar uma semana, vou ter que faltar hoje, e como que vai ser no dia do pagamento, sabe? Então, a minha perspectiva hoje é essa. Tá, deixa eu fazer uma pergunta que também vem de encontro com as perguntas que os samurais estão fazendo para a gente aqui. Quando você passou por tudo isso, você teve o apoio, não é mesmo? Do esposo da Miyuki para te ajudar com o hospital, enfim, te ajudar a passar por este momento, não é? E eu acredito que nesse momento, então, você ainda não tinha um domínio suficiente do idioma para fazer isso sozinha, não é? Depois disso, acredito que muita coisa deve ter mudado e você buscou pelo conhecimento. Como que você vê a língua, né? Qual a importância que você vê da língua japonesa, do conhecimento do idioma? É claro que no seu caso, para uma mãe solteira que tem que passar por tudo isso, precisa ir em médico, precisa fazer, né, essas visitas periódicas por conta né, da saúde do Tiago e tudo mais, você conseguiu buscar conhecimento suficiente para passar por isso hoje, desenvolver isso um pouco melhor, a fala, a comunicação com os médicos, a comunicação do seu ambiente de trabalho, enfim, qual a importância da língua até para deixar para as pessoas que estão aqui buscando pelo conhecimento da língua, que você sabe que nós temos dentro de uma comunidade onde todos têm o mesmo objetivo, do conhecimento linguístico. Às vezes tem muita gente que mora em lugares onde tem muito brasileiro e não precisa, porque tem intérprete em tudo quanto é lugar. Você vem de um lugar que não tem intérprete em todos os lugares. Você precisa se virar, não é? Como que é isso?
qual a diferença que faz o conhecimento da língua para você, né? Diante da sua realidade, né? No Japão. Faz total diferença, né? Quando o marido da Milka, ele me ajudou, foi na parte, tipo, como ele ia ficar internado, então o médico precisava explicar sobre anestesia, sobre os riscos que poderiam ter, então eles mesmos pediram para que fosse alguém que entendesse, dominasse bem o idioma, né? Mas no dia a dia, nas consultas normais em relação ao coração, eu vou sozinha, né? Vai só, assim, às vezes eu não entendo direito, eu peço para o médico repetir, e os médicos são bem atenciosos, graças a Deus, os que cuidam do Thiago, então eles falam devagar, eles repetem, então, assim, eu tive muita sorte em relação aos médicos. Então, nas consultas normais, assim, do coração eu vou, do autismo, como foi recente, tem um ano, né, que descobriu, né, o autismo dele, nas consultas com o médico, eu pago uma tradutora para me acompanhar, eu pago ela tanto para o médico mesmo, que vai tá mais ou menos uns 4, 5 meses que tem a consulta com o médico, então ela me acompanha, porque são vocabulários novos para mim ainda, que eu estou me adaptando, e a cada 3 meses tem reunião com as creches, né? Então ela vai também, porque eu quero ouvir direito, eu quero entender, eu quero falar, então eu acho importante ter alguém ali que domine o idioma comigo. Mas nas terapias também eu vou sozinha, vai só eu e o Thiago, e dá super certo. E eu acho que, assim, é de muita importância, porque é questão de saúde, né? E quando é pra gente, se você não entendeu alguma coisa, se você entendeu alguma coisa errada, é pra gente, sabe? Mas quando é pro seu filho, assim, você depender de alguém para te falar da saúde do seu filho, isso dói muito, assim. Então, ele já nasceu com problema no coração, né? Então, vai fazer 6 anos agora. Então, durante todo esse período, assim, eu estudo bastante, eu estudo por ele. Eu já estudava um pouquinho antes, mas eu tinha um conhecimento muito básico mesmo, né? E desde então, assim, a minha motivação para aprender é mais por ele, né? E um dos momentos mais difíceis, assim, que eu acho que marcou muito a questão de não saber falar o japonês, foi quando ele já ia fazer a cirurgia do coração, né? Ele era bebê, e ele foi fazer um exame, o catéter, e quando ele voltasse, né, desse exame, o médico ia decidir, definir ali, nesse exame, se ele ia fazer a cirurgia no dia seguinte, daqui um mês, daqui 6 meses, e eu me lembro que tinha um tradutor também que estava me ajudando, né, e ele não poderia estar no hospital no horário que trouxesse, né, o Thiago, né, ele ia chegar depois, e eu fiquei esperando o Thiago voltar, e eu pensando assim, como assim o Thiago vai chegar e eu não vou saber quando ele vai fazer a cirurgia? Então aquilo doeu muito em mim, assim, né? Então eu conseguia, coloquei no tradutor ali como que falava a cirurgia e eu consegui perguntar para o médico, mas assim, me doeu muito não saber, sabe, que assim é uma sensação assim de impotência muito grande, né? Você tá refém de não saber falar o idioma. O Milton colocou aqui uma comentário. Sozinha, ela não é sensacional, essa samurai. Mas olha só, o que eu queria dizer, só para pegar um gancho, eu sei que a Milton tem um monte de coisa para te perguntar também, mas pegar um gancho do que você disse para a gente não sair do foco. Você falou sobre as suas intenções de repente, em algum momento, poder deixar a fábrica e ser uma profissional independente. Você se envolveu com o universo digital de alguma forma. Você pode dizer especificamente o que você faz, né, dentro desse universo digital? Quais são as suas capacitações? O que você almeja? O que você busca e o que você idealiza para você enquanto uma empreendedora no Japão, dentro desse universo que você tem aptidão? Então, eu trabalho com gerenciamento de redes sociais. Então, eu pego, tipo, pode ser Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, e eu vou fazer o gerenciamento dessa rede para o cliente, né? Então, resumindo bem, assim, né? Eu vou ver qual o objetivo principal do cliente, geralmente são vendas, e eu vou direcionar todo o conteúdo para que ele atinja esse objetivo. Né? Esse é um dos trabalhos, né? Então, a parte digital é uma área muito ampla, né? Então, eu trabalho mais com isso, né? Com esse gerenciamento de redes. Eu estou entrando agora na parte de criação de site também. Eu fiz uma parceria com uma moça que ela é web designer, então ela está me ensinando, a gente está trabalhando junto com isso. E a gente também faz a questão, tipo, de vídeo, né? Na verdade, a questão de vídeo é mais o Alisson que ele está fazendo, né?
se especializando nisso. Para o gerenciamento de redes, né, dessa parte de gerenciamento, a gente fez um curso, né, um curso do Brasil, né, de uma especialista no assunto lá. Então a gente conseguiu a entender como que funciona isso, como que a gente consegue trabalhar de forma para trazer resultado para o cliente, né? Então, resumindo bem, é mais ou menos isso. Faz um trabalho de social media. Isso, social media. Você já tem clientes? Alguns clientes a gente já está conseguindo ter agora. Você trabalha só em rede nacional? Tipo, só Japão? Por enquanto, só Japão, né? Mas a intenção é abranger para o Brasil e para outros países também. Porque, assim, quando eu comecei, né? Quando a gente comecei a fazer esse curso, a intenção era manter só no Japão, né? Só que, assim, no curso, eles dão uma ideia de mercado do Brasil, né? E pegando os valores, né, que são cobrados no Brasil, se fosse converter para ienes, seria um valor muito absurdo. Então, a gente demorou muito para definir os nossos valores, né, dos nossos serviços, porque não tinha como cobrar, né? E a gente começou a pensar, assim, nos possíveis clientes, né? Então, eu vi que a maioria dos clientes que vão, assim, ter a consciência de que um social media é importante, isso considerando os brasileiros aqui do Japão, né? São pequenos empreendedores. Então, são pequenos empreendedores que têm a consciência, mas não têm como investir muito. Então, eu montei os meus pacotes pensando nesse tipo de cliente, né? Então, eu montei um valor, assim, que fosse justo para mim, que não fosse tão pesado, mas que com esse serviço eu pudesse trazer resultado para esses clientes. Porque, assim, eu penso assim, se eu trouxer resultado para esses clientes no pouco, eles vão me manter quando eles forem crescendo. Então, essa é a minha meta, né? Então, por isso que eu penso em mais para frente também abranger, né, o Brasil e outros países também para conseguir ganhar um pouquinho mais. Mas com esses clientes do Japão, eu quero muito manter, assim, porque é uma forma, eu acho, de crescer juntos, sabe? Tem muita gente, assim, que tem uma capacidade muito grande que eu vejo que está parado por falta, às vezes, de direcionamento. Meu Jesus amado, quanta coisa boa que você faz, menina. É incrível O, ela. o Ela é Marcelo incrível. Ramazina perguntou assim: teu filho nasceu no Japão, ele é japonês? E nossa, já nasceu bilíngue. Qual será a língua que ele pensa? Marcelo Ramazina já está assim, enlouquecido. A pessoa poliglota, falando que, olha, não esquecendo que ele está no Japão, tá passeando por aí. E Ele nasceu no Japão, né? O Thiago nasceu no Japão, mas o Japão ele não reconhece como japonês por ser filho de estrangeiro, né? Então, apesar dele ter nascido aqui, ele é brasileiro, né? E assim, ele demorou um pouco para falar os dois idiomas, mas eu acho muito legal que ele parece que tem uma chavinha ali, né? Porque se ele sabe com quem ele deve falar japonês e com quem ele deve falar português. Uau, Assim, comigo ele fala muito português, né? E quando eu chego na terapia com ele, eu me assusto com tanto de japonês que ele fala. que maravilha. Né? E quando ele vai no médico também, ele já quer falar em japonês, ele quer falar o que ele tem, que ele... Teve um dia que eu levei ele, que ele tava com dor no ouvido, ele mesmo falou pro médico, tô com dor no ouvido, e tá em MT. O médico ficou olhando assim pra mim e falou assim, é o que ele tá falando. Calma aí, calma aí. Ô, Milk, você quer fazer a pergunta da Priscila? Sim, a Priscila mandou perguntar aqui, ó, para você contar para a gente a sua trajetória do idioma quando começou e até os dias de hoje. Como foi essa sua trajetória? Nossa, Ah, eu tá. E lembro. vamos complementar, que ela quer saber ainda se você pretende morar no Brasil algum dia. Ah, sim, isso. Priscila. Aí já complementa. Eu sempre gostei de estudar. Então, quando eu fui para eu vir para o Japão, eu pensei assim: eu vou aprender japonês muito rápido, porque eu gosto de estudar. Eu vou estar no Japão, em 6 meses eu vou estar fluente. Não foi bem assim que aconteceu. Depois de 13 anos, né? Assim, eu gostava de estudar, mas eu gostava de ter o meu tempo para estudar, sabe? De sentar e ficar ali estudando, tudo assim. E quando a gente chega no Japão, a gente não tem esse tempo, né? Então, isso foi bem difícil, assim, até eu aprender o meu jeito de estudar, eu me entender, eu me conhecer. Então, isso foi, assim, eu paguei curso de japonês muito tempo sem estudar. Eu acho que eu comecei a ter a disciplina mesmo de estudar
depois que o Thiago nasceu. Acho que foi quando eu trabalhava no restaurante, que lá eu passei muita dificuldade. Já tinha dificuldade do Thiago, mais a dificuldade lá. Então, ali eu comecei, assim, a me esforçar muito para aprender, né? E hoje, assim, acho que eu tô nos altos e baixos. Às vezes eu preciso deixar um pouquinho o japonês de lado, né? Para me dedicar às outras coisas, mas hoje eu vejo a importância, né, de saber japonês, assim, de o quanto é assim, libertador a gente poder conseguir se comunicar, conseguir resolver nossas coisas, não depender de ninguém, né? Porque, assim, às vezes a gente vai em alguns lugares também que algum lugar que tem tradutor, e isso deixa um pouco a desejar, a gente não consegue, assim, se comunicar tão bem, né? Então, eu vejo o quanto isso é importante, né? Em relação ao Brasil, eu não vou dizer que eu não vou voltar a morar lá. Hoje, eu não tenho a intenção de voltar a morar lá, até por causa do Thiago, né? Eu acho que, assim, eu acho, assim, que a questão do autismo no Brasil pode até ser um pouco mais fácil. Não sei, assim, pelo que eu acompanho do pessoal que mora lá, tudo. Eu acho que o Brasil ele é mais preparado para o autismo do que o Japão, de modo geral, né? Mas em relação ao coração, eu acho que aqui o Thiago ele tá mais, assim, melhor assistido, assim, sabe? Porque no Brasil eu não tenho plano de saúde, né? Então eu não faço nem ideia dos valores dos exames que ele faz. E aqui, como a gente, as crianças não, como a gente tem o Chakai-Koken, né? Ele não paga nada, assim. Então, tanto que as cirurgias que ele fez, assim, foi praticamente de graça, assim. Então, eu não teria como pagar os exames dele, o acompanhamento dele lá no Brasil, né? Então, por enquanto, eu não pretendo. Mas eu também não posso falar que eu não vou voltar a morar lá, né? Então, E né? que é um pé Vamos lá, ver. um pé aqui, né? É. Um pedaço do coração lá, outro pedaço do Uhum. coração aqui, assim a gente vai vivendo. Mas eu quero engajar aqui duas perguntas que eu acho que são que dá para você seguir a mesma linha de raciocínio, que eu queria que você falasse para gente o que fez você decidir estudar com o Fale Japonês. O que fez você decidir ser uma samurai? Uma vez que você já me ensinou que você comprou cursos e não estudou, ou seja, você comprou o livro e não leu, não é? Deixou Nossa, na tem vários prateleira. livros. É, o que de diferente foi o curso do Fale Japonês para você, ou está sendo, tá? E aí já emenda para você já falar para a gente, dividir com a gente a sua experiência no restaurante que você mencionou agora, que foi para você um divisor de águas, foi uma experiência difícil e que você, né, a língua foi um dos fatores que dificultava bastante para você esse entendimento dentro do seu âmbito de trabalho. E aí você já liga os dois aí e manda bala pra gente, pode ser? Pode ser. A Miyuki sempre falava, né, do fado japonês, né? E eu acho que, assim, o momento que eu decidi mesmo foi no evento, né? Foi quando eu vi a forma que o sensei entendeu o Thiago, né? Assim, acho que teve uma hora que ele tava gritando e eu lembro que o sensei tava com ele, abraçado com ele, assim, e ele tava bem calmo. Aí, na hora, eu falei assim, acho que é esse caminho que eu devo seguir. Nossa, eu fiquei emocionado agora. E é E, totalmente verdadeiro. e assim, no restaurante foi bem difícil, assim, porque eu tava estudando, tava aprendendo, né? Mas tinha essa minha chefe em especial, né? Que ela era muito grossa comigo, muito rude, assim, né? E eu entendo ela, né? Mas, assim, pra mim aquilo foi muito difícil, porque assim, eu tava me esforçando e às vezes ela não entendia o meu esforço, né? E eu via que ela não tinha uma flexibilidade para tentar me entender. Para entender, assim, que as coisas que eu tava fazendo errada não era porque eu não era capaz, né? Era porque eu não sabia, assim. E eu queria falar uma coisa também, né, que acho que eu não tinha falado antes. Assim, eu saí do restaurante me sentindo muito burra. Quando eu cheguei aqui, eu me sentia muito incapaz, assim. Eu lembro quando eu fui aprender o serviço na fábrica, eu pensei assim, nossa, eu não vou conseguir aprender isso daqui, né? A cara da minha... Assim, eu não vou conseguir aprender, é muito difícil. E depois de um tempo, assim, né, que eu fui me voltando a ser quem eu era antes, assim, voltando a acreditar que eu sou capaz. Se tiver alguém ali para me ensinar, eu vou conseguir aprender, né? E foi difícil, mas eu acho que é uma questão de perspectiva, né? Eu podia me apegar ao fato de que foi difícil e ali desistir,
mas eu resolvi seguir o outro caminho, assim, eu peguei tudo de bom que eu consegui aprender com ela, assim, até com as coisas ruins, né, e servir como experiência e como um impulso para continuar. É preciso ter muita coragem para enxergar este outro lado da moeda, né? E não deixar que as dificuldades e os tropeços, enfim, aquilo que é imposto para a gente de alguma forma em qualquer ambiente da sociedade ou não, e entender que você não é aquilo. Entender que você merece mais, que você pode mais, que você é maior do que como te veem, né? Esse entendimento ele é essencial para que você tome as decisões certas para tomar as, as rédeas da sua vida, eu diria, para ser quem você é, para entender o que você merece do mundo, não é? Então, é uma coisa que eu sempre falo, e eu vou aproveitar para dizer aqui para você, Camila, que nós, em relação ao universo, nós não somos absolutamente nada. Se todos nós deixássemos de existir amanhã, nada faria diferença para o universo. Então, este nada que te critica, este nada, essa coisa ínfima, insignificante para o universo, que não te enxerga, que não te valoriza, que não, enfim, te respeita, ele não fará diferença para a sua vida também, assim como ele não faz diferença para o universo. Então você precisa pensar em você e entender qual a importância que tudo tem para você. O seu universo, o seu mundo é você, é seu filho, são as pessoas que estão ao seu redor que fazem diferença para você. O resto não importa. Só importa se vier agregar valores para você, se vier dar as mãos para seguir este caminho e continuar enfrentando as batalhas. É o que acontece aqui na Legião dos Samurais. E isso é uma coisa gigante. Isso é uma coisa gigante que talvez vocês ainda não tenham percebido. Mas essa força, né, que vocês têm de se unir, de falar a mesma voz, de caminhar o mesmo caminho com o mesmo propósito, ela é capaz de mover muita coisa ainda na vida de vocês. Então, parabéns pela decisão de pensar em você, de acreditar em você, de buscar conhecimento, porque você entendeu que você é capaz. Então, meus parabéns, de verdade. Estou adorando conhecer você. Meu Deus do céu, os samurais são incríveis. Mas eu acho que, amigo, que tem mais perguntas para te fazer. Sim, eu tenho uma pergunta aqui da nossa Shogun, né, da Shogun Yoko. Ela pergunta assim: você também é uma influencer, né? Além de você trabalhar com esse tipo de conteúdo, você também faz conteúdo nas suas redes sociais. Então, ela quer saber assim: para que tipo de conteúdo você faz? Para que tipo de pessoas? Se é só para o pessoal do Brasil ou só para o pessoal do Japão? Como é que você trabalha com seu público? Então, na verdade, eu comecei a produzir conteúdo para mim mesma. Assim, para mim era uma terapia, assim, eu gostava, eu gosto, né? Mas assim, me fazia bem, me fazia feliz, assim, né? Então eu não tinha nenhum público específico, assim, né? Então eu ia fazendo, tipo, eu vi alguma coisa na internet, gostei, achei legal, vou reproduzir, né? E eu acho que agora eu tô numa fase assim que eu quero criar os conteúdos mais em relação à minha área, né? Então, assim, pegar os conteúdos que eu vejo, assim, direcionar para social media, né? Para clientes ou para quem é da área, né? Mas até um tempo atrás eu fazia assim, eu pegava um conteúdo, eu gostei, achei engraçado e vou reproduzir, né? E isso são tipo os conteúdos que eu vejo, assim, né? Agora, tipo assim, o que eu falo mesmo, que eu conto, assim, eu acho que são experiências que eu tenho e que tanto o pessoal do Brasil gosta de ouvir, e às vezes eles também vêm com alguma. Por exemplo, em relação ao autismo, quando eu comecei a compartilhar do autismo do Thiago, né? Muitas pessoas do Brasil me procuraram para contar a experiência, para contar que às vezes os filhos também estavam tendo um diagnóstico, para me relatar, por exemplo, quando eu falei que o Thiago começou a fazer terapia para fala, eu achei aquilo um absurdo, que eu falei assim, como assim ele fala? Por que ele vai fazer terapia para fala, né? E uma pessoa do Brasil que eu conheço ela, né? Ela me chamou e falou assim, olha, tal,
tem diferença entre falar e se comunicar. Então, precisa ver essa questão. Ela me mandou outros perfis de pessoas essa mesma característica, e aí eu fui entender que realmente o Thiago, ele fala muito, né? Mas ele não se comunicava. Ele não conseguia expressar o que ele queria, as coisas que ele fazia, né? E por isso que ele estava fazendo a terapia, né? Então, eu gosto de compartilhar as experiências, e eu acho que, assim, o meu público mesmo ainda é muito pequeno. Mas sempre que eu posto alguma coisa, que eu compartilho alguma experiência, eu consigo receber um feedback. Então, eu acho que eu consigo tocar no coração de alguém, e eu acho que isso é importante, assim, não importa a quantidade, importa se você consegue fazer alguma coisinha, mesmo que mínima, né? Tem E aqui o pessoal do Japão também, eu acho que a Pri me conheceu assim também, acho que foi pelo YouTube, né? Então, não sei se quando ela me viu, quando ela conheceu, ela estava no Brasil, ou se ela já estava aqui, né? Mas, assim, o Japão, ele, apesar de ser pequeno, é muito diferente de uma região para outra. Então, às vezes, o que eu posto aqui, por exemplo, de algum passeio aqui em Yamanashi, pessoas que moram em outras regiões do Japão gostam de ver. Quando eu morava em Izumo, muita gente acompanhava porque recebia proposta de ir para lá e não conhecia a cidade, tanto do Japão quanto do Brasil. Então, eu gosto de compartilhar as experiências, assim. Então, não tem um público específico, assim. E o que te levou à fotografia? Eu sei que você teve uma experiência, né, com fotografia, principalmente com consulado. Quero que você conte um pouco dessa história aqui pra gente. Eu gostava de fotografar, né? E não sei, eu acho que para mim é um hobby, assim. Eu acho gostoso tudo. E eu gosto muito de ficar pegando fotos da internet para tentar reproduzir, né? Então, quando o Thiago nasceu, né, até hoje, né? Eu peguei várias fotos interessantes que eu achei legal para tentar reproduzir, né? E eu lembro quando ele era pequenininho, eu fiz uma foto dele com as bandeiras do Japão e do Brasil. Eu coloquei as bandeiras dobradas, assim, e ele no meio, assim, né? E tirei uma foto e ela ficou guardada por muito tempo. E acho que tem uns 2 anos, se não me engano, né? O consulado de Hamamatsu fez um concurso de fotografia, que era a família brasileira, a comunidade brasileira no Japão, alguma coisa assim. E eu mandei Comunidade essa brasileira no fotografia. Japão. Isso. E eu mandei essa fotografia. E não foi a vencedora, mas ela ficou entre as 11, eu acho. Essa fotografia aqui, ó. Não sei se. Ah, Ai, que linda. dá pra ver? Sim, olha que massa. E eu achei bem legal porque ela ficou assim. A minha amiga, que quando ela viu, ela falou assim: o coração é brasileiro, mas o pezinho tá no Japão. É Muito lindo. verdade. Uma interpretação maravilhosa. E assim, eu fiquei muito feliz, assim, porque eles mandaram um e-mail falando que ia ter abertura do evento e tal. E eu não pude ir, depois eu fui, né, para ver as fotos, mas eu não sabia que ia estar lá, né? Eu pensei assim, acho que eles mandaram para todo mundo, assim, né, esse e-mail. E eu fui, quando eu cheguei, que eu vi a foto lá, fiquei emocionada, assim. Porque, assim, é uma foto minha e é uma foto que tem uma história, né? Aí eu falava Sim. com o Thiago, olha você, né, na foto, assim, e eles deram depois, né, os quadros, né, foi essa, e tem uma que é maior, que tá no quarto dele também, que o consulado enviou, e tem um livrinho também que eu guardo, assim, com muito carinho mesmo, assim, porque, eu não sei, pra mim foi muito gostoso ver ali, sabe? E ver que é, tipo assim, tanto a foto, assim, quanto a minha paixão por fotografar também, né, eu gosto muito de fotografar. E o Thiago gosta de tirar foto, né, então acho que juntou os dois. Tem um modelo maravilhoso, Tem né? Uhum. poder. Deixa eu só complementar que a Priscila disse que te conhece desde que ela estava no Brasil. Ela via conteúdo seu falando sobre a vida no Japão. E aí ela complementa dizendo que você comentou pra gente, falou sobre uma parte difícil, né, da sua vida aqui, de adaptação, do trabalho, da língua, enfim, do nascimento do Tiago, mas ela quer ouvir de você uma experiência boa que te marcou no Japão. Uma experiência, não só a experiência ruim, mas uma experiência boa que ficou, assim, que você vai levar para você. Nossa, tem várias, né? Assim, eu já fiz amizade com japoneses, assim, que eu guardo no meu coração, assim, amizade mesmo. Acho que quando eu vim uma experiência boa, assim, meio triste, mas boa, quando eu me mudei quando eu saí de Izumo, quando eu fui para Hyogo, né? Eu tava, assim, foi logo quando eu me separei, eu tava sozinha com o Thiago, e eu tinha um apartamento inteiro para me desfazer, para limpar, e 12 horas antes da mudança, o apartamento parecia que estava cheio ainda. E quando amanheceu o dia,
as pessoas foram chegando para ajudar. Assim, então, isso foi uma experiência que marcou muito, sabe? Porque... Quem eram essas pessoas? Parece que as coisas vão se encaixando, assim, sabe? Acho que quando eu cheguei a Manaus também, que eu conheci a Miyuki, isso também foi uma experiência muito boa. Quem eram as pessoas? Amigos? Eram amigos. Parentes? Não, eram amigos. E assim, eu lembro que eu não chamei ninguém, sabe? Eu tinha combinado com uma amiga só dela aí, e o pessoal foi indo e eu olhava assim, nossa, né? Eu não chamei, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, né? Então, assim, eles foram chegando e foram fazendo as coisas. O Thiago pequeno, ele ia passando de colo em colo. E o pessoal fazendo as coisas, tipo, limpando, colocando as coisas no carro, levando no Tacubin. E quando eu vi, assim, o apartamento tava vazio, limpo, e eu tava me mudando, assim. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. Essa solidariedade, né? Sim. Essa coisa de Quando o Thiago estava internado também, eu lembro que eu não contei para muita gente, assim, né? Então, eu lembro que tinha uma vietnamita também, que eu fiz amizade com ela, né? E ela ia para o Vietnã, ela ia voltar no final de semana seguinte, né? Era o último domingo dela no Japão, né? E quando uma amiga minha falou para ela que eu estava no hospital, ela quis ir ver. Então, o último domingo dela no Japão, ela passou comigo no hospital. Então, acho que são essas coisas, assim, que eu acho que são as coisas, assim, que eu me lembro, assim, que meu coração fica quentinho, assim, sabe? Coração quentinho. E acho que eu vou falar do Alisson também, senão ele vai ficar bravo, né? Também foi uma coisa boa, né? Fale do Alisson. Ali, apresente o Alisson pra gente aí. Você tá escondendo o Alisson, não sei quem é a Alisson. Espera aí um pouquinho. Eu não quis ser invasivo, mas eu vi o Alisson por aí. Ali, ó. Né? Você também foi uma coisa boa, né? Minasan, como va? Ninguém tá te vendo. Dá jeito a gente ver, Alisson. Aí. Mais abaixo, aí, isso. Aí. Prazer conhecê-lo, Alisson. Hajimemashite. Olha! じゃあ、日本語で話しましょうか。日本語でも大丈夫ですか？大丈夫です。あ、いいですね。いいでですね。も、お世話になカミラっております。もちょっと教えるから。カミラ第さんは、二先生ですね。あ、カミラさんは第二先生？はい。カミラさんは先生なんだ。ね、はい。いいですね。通訳もね。通訳の先生と通訳だ。 Oi, peraí. Dá alguma coisa pra eu comer? Tá. Tô Vou dar fome. uma saidinha porque o Thiago ficou com fome. Ele veio me tirar agora da minha participação. Muito obrigado. Prazer conhecer vocês. Prazer é nosso. Obrigado, Alisson. Cá, continuando. Olha, eu não consegui ver a... Desculpa, eu não consegui, e acho que também os samurais não conseguiram colocar pra gente aqui todo o comentário, tá? Que o Milton fez, mas ele colocou em letras maiúsculas, eu vou ler até onde tá. Não tá incompleto, né? É, não tá incompleto, eu pedi para colocar incompleto, mas não veio. Mamãe, pode fazer a janela? Não, agora não, depois. Por favor. Você vai fazer barulho? Não. Um pouquinho só. Que ele queria mandar um recado para você, dizendo que saiba que eu admiro muito os samurais pela força que eles possuem. E sabe que também, que você também é, e aí terminou aí. Eu imagino que você também é essa força, esse samurai que ele admira. Mas não sei se não teve como eles verem o restante. Nika ou Yoko, se vocês puderem ver toda essa mensagem esse recado do Milton para Camila, por favor, coloca pra gente, tá? Que ele falou da sua foto, tá? Ele falou assim, aqui foto, no significado do pezinho no Japão, mesmo com o coração brasileiro, caiu super bem. Muito massa. O que você poderia dizer para os samurais da comunidade? Para continuarem se esforçando, estudando, porque às vezes a gente estuda, a gente aprende uma palavra, a gente acha que é uma palavra só,
né? Num idioma gigantesco, a gente aprende um pouquinho e acha que aquilo é muito pouco, né? Mas que aquele pouquinho ele vai crescendo, é uma palavrinha por dia, é um kanji por dia. Aí você aprende uma palavra, aí você escuta alguém falando aquela palavra. Você não entende a frase inteira, mas você escuta aquela palavra. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai aprendendo, vai construindo e a gente vai usando o que a gente vai aprendendo. Então, vale a pena aprender um pouquinho por dia, que seja um pouquinho por dia, mas vale a pena. Lá na frente vai valendo a pena. Chiri motsumoreba yamatonaru é o kotoazar, não é? Significa de grão em grão a galinha enche o papo. Mais ou menos fazendo uma alusão, né, a esse provérbio na língua portuguesa, né? Que significa chiri são poeira, fragmentos, né? Pó. Conforme isso vai se juntando, vira uma montanha, não é? Então é isso, de pouco em pouco de fato faz toda a diferença. E deixa eu só retificar que eu li os dois comentários do Milton separado, mas na verdade era a continuação dele mesmo. Então eu li todo, tá bom? Aqui, sim, você vai ler, Era Dinha? isso. Eles mandaram aqui também, ó. Não, é a continuação, foi exatamente isso mesmo que ele havia dito, colocaram separado, tá? Pode amar. Para de fazer barulho, por favor. Entendeu? Aqui, o Milton tá dando um recado para Camila também, ó. Saiba que admiro muito os samurais pela força que eles possuem e sabe que também é samurai, você saber do seu empenho, da sua garra é inspirador. Pronto. Muito bonito. Agora ficou mais que completo. E a gente ainda tem mais um tempinho aqui, tá, Caio? Eu vou perguntar as duas perguntas, mas pode continuar, Jim? Sim, claro. O que, né, você espera do Japão hoje? O que você espera para você? Eu espero que o Japão ele se torne mais compreensivo com as mulheres, com as mães e principalmente com as mães solteiras, né? Porque assim eu vejo que o Japão ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar as mulheres, né? Ele dificulta muita coisa, né? A gente é muito excluída de muita coisa, né? Por exemplo, eu fico vendo as medidas que o governo tem feito para incentivar a natalidade, né? E querendo ou não, eu vejo que isso são questões de homens. São homens que estão querendo aumentar a natalidade, então eles não estão pensando nas mulheres. Eles estão fazendo as leis para beneficiar os homens, mas quem mais sofre na maternidade, independente de ser solteiro ou não, é a mulher. Porque é a mulher que ela vai sentir a dor do parto, é a mulher que ela vai cuidar da criança, é a mulher que ela vai ter que escolher entre seguir a carreira ou cuidar do filho, é a mulher que vai deixar o filho na creche, né? Então, assim, por mais que o governo ele tente aumentar os benefícios, a questão da licença maternidade também, mas ainda assim são questões que estão beneficiando os homens. Então, eu espero que na história do Japão ele possa beneficiar de alguma forma as mulheres também, né? Uma outra questão também que eu queria deixar aqui, né, é em relação aos subsídios do governo, né? Quando a gente vê esses subsídios para mãe solteira ou para quem não paga imposto, né? Eu me encaixo nesses benefícios, né? E é muito triste a gente ver os comentários, né? Eu lembro que no último benefício que o governo ele anunciou, eu vi um comentário de uma pessoa falando assim: eu acordo cedo todos os dias para trabalhar. E nesse dia eu estava em casa com o Thiago, que ele estava doente, e eu pensei assim, eu também acordo cedo todos os dias para trabalhar. A diferença é que eu não consigo ir trabalhar todos os dias. Então, eu sei que essas pessoas elas não falam na maldade, né? É difícil para qualquer pessoa, né? O Japão está ficando complicado, né? Tá aumentando os preços, os impostos estão aumentando, e eu sei que é difícil para todo mundo, né? Mas eu já trabalhei muito tempo, 12 horas, mais de 12 horas em fábrica, todos os dias. Eu já paguei muitos impostos. E se hoje eu estou nessa situação, não é porque eu quero, né? Então, é difícil, às vezes, assim,
Eu vejo que as pessoas, de forma, né, não invertem os papéis, né? Eu consigo ler um comentário desse e me colocar no lugar dela, né? No lugar de alguém que tá ali trabalhando, fazendo hora extra, sabe? E de repente vê uma notícia dessa. Mas eu também sei a minha realidade. A realidade de quem tá numa situação dessa não é porque quer, é porque as coisas foram acontecendo e ainda assim eu tenho força para continuar e para tentar escrever uma história da minha vida que seja diferente, né? E eu acho que no geral é isso, né? Eu acho que eu gostaria também que assim que o Japão fosse mais tivesse um pouquinho mais de amor, assim, de calor, eu acho, sabe, de compreensão, que eles fossem assim, isso eu só falo os japoneses, né? Que eles não guardassem tantos sentimentos deles, né? Que eles fossem um povo mais assim, mais alegres, eu acho, né? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para você que a Shizuka-san está falando quanta superação. Parabéns. Deixa eu só endossar novamente esse seu comentário. Lembre-se, a internet deu voz aos idiotas. Você não precisa dar ouvido a eles. Lembre-se, nós não somos absolutamente nada para o universo. E aquela pessoa do outro lado é absolutamente insignificante para a sua vida. Então não se chateie, porque ninguém do outro lado sabe a sua dor. Só você sabe dela. Então proteja-se, principalmente pelo fato de que você está se profissionalizando nessa área, não é? De trabalhar como social media, trabalhar nesse universo para desenvolver projetos e ajudar outras pessoas a estarem com a sua cara no universo digital. Eu estou e eu sei exatamente do que eu estou te falando. Se eu fosse me importar com tudo que já me disseram dentro do universo digital, hoje eu não estaria aqui. É preciso saber filtrar. Se você não tiver esse discernimento, este conhecimento pessoal seu para saber quem você é e o que você merece ter do mundo, e der ouvidos para qualquer outro tipo de coisa ou pessoa ou comentário dentro do universo digital que não tenha a mínima importância para a sua vida, você jamais vai conseguir ter sucesso naquilo que você quer ter. Então pense nisso para você passar para os seus clientes. Filtre. Porque do outro lado ninguém sabe quem você é. Faça aquilo que você merece, aquilo que você sabe que você merece ter do mundo. Ninguém nasceu à toa. Lembre-se sempre disso. A internet deu voz aos idiotas. Cabe a nós ouvi-los ou não. Concordo. Agora Obrigada. faça a última pergunta, Sensei. Eu quero te perguntar quem é Camila Horiuchi? Nossa, é uma pergunta difícil essa, né? Essa é a pergunta que você vai ter que responder pra gente, porque a gente quer saber quem é você. Depois de tudo isso que eu falei agora, quem é Camila Horiuchi? Bom, eu sou a mãe do Thiago. Eu acho que eu sou, hoje, assim, eu sou a pessoa que eu tento resgatar um pouquinho do que eu era. Eu era, assim, não que eu não seja, mas eu acho que eu era mais, não que eu era mais feliz, mas a minha felicidade era diferente, e essa felicidade ficou lá atrás. E hoje eu tento resgatar o que eu tinha de bom que eu deixei lá atrás. Acho que é isso. Uma versão melhor. Você Uma deixou versão parte melhor, de você pelo exatamente. caminho. Você deixou parte de você pelo caminho? Isso. E eu acho que nessa parte que eu deixei minha lá atrás, tem uma parte que eu quero resgatar, que é essa parte boa, assim, sabe? Eu acho que eu preciso dessa essência de novo. Mas não que eu queira voltar a ser o que eu era antes, porque nesse caminho eu também mudei. Então eu quero pegar essa parte boa para seguir, mas a parte ruim deixar lá atrás. Muito bom. Então é isso. Eu quero te agradecer muito por ter participado do podcast, tá? A gente conseguiu fazer um podcast em 1 hora! E a gente só conseguiu porque a Camila foi fantástica. Ela desenvolveu muito bem, respondeu tudo muito bem.
trouxe todas as informações para que a gente soubesse um pouco mais e a gente entende que, obviamente, uma hora é insuficiente para a gente conhecer uma pessoa, principalmente uma pessoa com tanta bagagem, uma pessoa com tanta experiência. Aliás, comentaram aqui tão nova, não é? E com tanta capacidade. Eu não vou perguntar a sua idade, mas se você quiser dizer, fica à vontade. 35, eu não sou tão nova assim. 35 é tão nova assim, não fala? É Novinha, muito assim, ó, novinha. nossos cabelos Olha, aqui. olha meus cabelos brancos. 35 é muito novinha, tá? Não esquece disso. Então, assim, de fato, você tem uma bagagem grande e lembre-se sempre que eu acredito que você já deve saber, não é? Que a gente tem uma missão e você foi escolhida para ser mãe de um anjo. Ele te escolheu. Olha que incrível isso, É lindo não é? demais. Então você ainda tem muita coisa para viver, muita coisa para experienciar, e eu tenho certeza que ele vai trazer para você não somente a Camila que você deixou lá atrás, vai trazer algo muito maior, uma Camila muito mais renovada, muito mais experiente, com uma bagagem muito maior, porque você estará preparada para receber esta alegria, esta felicidade, esta nova Camila na sua vida. Lembre-se, o que eu sempre falo, o universo está pronto para dar para a gente aquilo que a gente quer. Porém, a gente precisa estar se preparando para isso, estar preparado para receber. Se você não tiver, você não vai receber, ele não vai te dar. Uhum. Quando você estiver preparada, você vai receber isso com muita intensidade. Muita intensidade. E aproveite, tá bom? E como eu estava dizendo, uma hora é muito pouco para a gente conhecer alguém, mas de qualquer maneira acredito que já foi o suficiente para que os samurais aqui presentes conseguissem ter uma ideia da sua superação, de quem você é, né? A Camila Horiuchi, samurai do Fale Japonês, faz parte dessa comunidade linda. Saber um pouquinho das suas ambições, da sua profissão, das suas dificuldades, das suas alegrias, não é? Dos seus pensamentos, dos seus ideais. E isso é muito massa. E esse podcast foi criado para isso, pelos Shoguns, para trazer Muito vocês bom. para cá, para que todos os samurais conheçam e possam se inspirar em vocês, de alguma forma. Todos nós temos algo para acrescentar na vida de alguém. Então não se diminua nunca. Lembre, Sim. todos nós sempre teremos algo para acrescentar na vida de alguém. Eu também, Basta né? você Quero estar agradecer. disposto a dar, não é? Quero agradecer também a Camila. Nunca que eu ia imaginar que eu ia entrevistar essa samurai. Mas, né? O Fale Japonês, a nossa comunidade, me deu essa oportunidade. E eu quero agradecer porque ela é uma pessoa doadora e ela doou o tempo dela para contar um pouco da vida dela para todos os samurais. E é um pedido, tá? Para todo mundo, todos os samurais que estão assistindo aqui, ergam suas espadas e venham para a batalha. Porque isso sim é vencer, gente. É a gente perder o medo e tomar coragem de assumir a nossa vida. Tá bom? E agora eu vou chamar as samurais aqui, as shoguns. Nossos shoguns. Enquanto elas estão entrando, deixa eu só falar que a Grace está dizendo que você é uma pessoa guerreira. Foi um prazer imenso te conhecer. Obrigada. E aí? Os nossos shoguns agora, para a gente finalizar o nosso podcast. Aplausos aí. Muito emoji de aplausos para Camila. Muito. Camila, está cheio aqui de comentários. Já acabou. Muitos comentários que você é maravilhosa, uma guerreira, exemplo de pessoa. E eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. Ai, meu Deus, o que será? Você comentou, você já até falou na nossa comunidade, mas hoje, agora, o Sensei até comentou uma vez que o sentimento passa. Mas como é agora, Camila Horiuchi, ser uma samurai? É muito bom, é muito gostoso esse espaço, assim, sabe? É um espaço que eu até falei com a minha esses dias, né? Que eu me sinto mais, assim, para falar tá sendo mais natural, né? Então eu tô conseguindo perder o medo que eu tinha de falar, né? Eu tenho muito medo de falar, assim. Então eu me travo muito, né? E eu tenho conseguido falar. Então isso
É muito bom, é libertador. Libertador, palavra certa. E fica o exemplo para todos os samurais que você falou. Uma palavra por dia muda muito a nossa história. E como mãe, eu quero te deixar uma pequena mensagem. O Sensei já falou de forma muito sábia. O universo continua sem a gente. Se reconstrua todos os dias. O Marcelo sempre usa essa frase de uma arte que eu não sei dizer o nome agora, Marcelo, depois você deixa para nós, que a escultura, o escultor faz a obra se reproduzindo, né, Sensei? Então, nós nos reproduzimos todos. Bob Carnale, não me lembro agora o nome, mas é Bob Carlyle. Tá? É americana que fez uma escultura de um homem se moldando, reproduzindo, se moldando todos os dias. Tem uma neurocientista, a Rosana Alves, que fala: o teu passado é uma lembrança que você reconstrói, o teu futuro depende do teu agora. Então, a tua vida é agora. Então, caiu a minha rede. Seja Camila, seja forte. Não deixe, como o Sensei falou, que as palavras negativas te destruam. É muito pelo contrário, levanta a cabeça aí. Eu sou mãe do Thiago, eu trabalho, eu sou samurai, estou aqui dando a minha cara para que todos conheçam. E, nossa, essa comunidade é incrível. Estamos aqui para te apoiar. Você não é mais uma pessoa sozinha, nunca será. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço vocês. Yoko, Yamamoto-san, querem dar uma palavrinha? Só uma palavrinha, só que eu acho ela tão novinha, né? Então, assim, com a cabeça no lugar, e eu tenho uma admiração muito grande, e quando a Milk me conta tudo que a Camila faz, assim, né? Que ela me contou, assim, no caso influencer, que fotografa e várias coisas, né? Eu falei, nossa, ela é tão novinha, já tentando, eu tenho uma admiração muito grande por você, que você é super esforçada, bem, assim, disciplinada. Eu falei, só aumenta a minha admiração. E você não precisa nem resgatar o que você falou que tinha que resgatar. O que foi, já foi. Vai daqui para frente que vai dar certo, que você está no lugar certo, você é a pessoa certa. É só ir para frente. O resto não importa. Exatamente. Olha, falou a voz da sabedoria, hein? Né? Eu falei para você. Você vai resgatar só aquilo lá, vai vir muito mais para você. Muito obrigada por você participar, tá? Obrigada, gente. Adorei. Amei. Eu tenho duas coisinhas para falar. A primeira assim, sua história é muito admirável. De fato, é o que a gente está conversando aqui. Acho que 1 hora não é o suficiente para ter um bate-papo legal, mas assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de consumir alguns podcasts, e tem uma coisa que todos os entrevistadores falam que foi diferencial no podcast de hoje, assim como no do Marcelo, assim como no do Sensei, que é o convidado se sentir assim à vontade e ao mesmo tempo ter essa comunicação quente, né? Facilita muito o podcast andar. Assim, foi uma as 3 entrevistas que a gente teve até agora foram incríveis, e você veio para somar nessas 3 entrevistas, ficou incrível. O que tem esse material aqui, cara, dá para, tipo assim, dá para você botar no fone de ouvido e ir andando na rua ouvindo, que ficou maravilhoso, cara. É uma super história. A entrevista foi muito bem, Miyuki e Sensei conduziram muito bem também. Eu fiquei muito feliz daqui, observando. Então, assim, parabéns pela tua história, parabéns pela tua força. E aqui você está no lugar onde você pertence, porque você, antes de ser samurai, já carregava o nosso lema: a gente não foge à batalha. Obrigada. É verdade. Mesmo antes de ser a samurai, já tinha sua espada, é verdade, e não fugia à batalha. Muito bem. Bom, gente, muitíssimo obrigado a todos os samurais que disponibilizaram do seu tempo para estar aqui hoje com a gente, para conhecer um pouquinho mais da Camila. Obrigado aos shoguns que estiveram aqui, tanto a Miyuki, que esteve comigo aqui conduzindo, que é muito fácil conduzir quando o nosso, né, convidado se entrega dessa forma tão verdadeira. Então, tudo flui muito bom, por isso que é muito apaixonante fazer esse quadro aqui com vocês.
né? Assim como também da Yoko e da Nika, que estiveram atentas ali também nos bastidores, nos comentários, trazendo para vocês, né? Representando os samurais que estavam todos ali, trazendo para a gente aqui os comentários, as perguntas, para que vocês saíssem daqui com essas respostas, né? Dadas pela Camila da sua vida. E, enfim, foi muito massa. Muitíssimo obrigado. Otskara Samadesta. E tenham todos um ótimo final de semana. Tá? Amanhã tem o encontro dos samurais, hein? Amanhã é domingo. Peraí, e que olha eu acho só, que tem um recadinho. tem um recadinho. É verdade. Vou deixar para a Nika dar o recadinho. A todos os samurais, nosso próximo mês, nosso podcast está tão bom que nós vamos ter um podcast especial com um convidado muito especial também. Será no dia 2 de março. Nós teremos aqui o cônsul Aldemo Garcia. Então, não percam essa oportunidade. Ele será entrevistado pelo Sensei de Takahashi, por mim, e será um momento inesquecível para todos vocês. Eu tenho certeza que a história dele também vai impactar vocês. E não percam essa oportunidade. E no terceiro sábado, nós teremos o nosso querido Rick sendo entrevistado, contando um pouco da trajetória dele, que está incrível. Se eu fosse vocês, não perdia nenhuma oportunidade. É verdade, gente. Março vai ser um mês muito especial, tá? Porque a gente tem o Rick como convidado, que já estava no cronograma do Shogun Podcast, no terceiro sábado do mês, que vai ser, não vejo a hora de ser, né, de falar com o Rick, conhecer um pouquinho melhor da história dele. Mas no dia 2 nós teremos, que vai, dia 2, né, Nika? Tô certo? Dia 2 de março. Isso. Nós teremos a presença do cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu, Aldemo Garcia. A convite nosso, ele aceitou o convite para vir falar com os samurais, e essa era a agenda dele. Então nós tivemos que nos adaptar à agenda do cônsul, que é muito corrida, muito atarefada. Este é o último ano dele aqui, é só até junho que ele fica no Japão, e ele vai trazer para vocês muita coisa, todas as percepções dele em relação ao Japão, a comunidade brasileira no Japão, os projetos feitos por ele. Então, assim, não percam, porque vocês terão a oportunidade. Olha, eu quero ver qual é a comunidade de estudantes da língua japonesa que tem o cônsul-geral do Brasil disponível para falar com vocês na sua comunidade fechada. Por 1 hora, por 2, por 3, gente, ele é super ocupado. Olha o privilégio. Então, olha, marque nas fazendas, convide os familiares e fale, abra o coração para aprender, como a chamada do sensei no início do curso dele. Venha com a mente aberta, amplie seus horizontes. Isso vai ser incrível, porque, olha, o sensei sempre usa uma frase, eu tomei posse dela, e alguns samurais aqui também. Vocês ouvirão falar dos meus samurais. Os samurais estão avançando, os samurais estão indo. Então, não percam os nossos encontros ao domingo, não percam os podcasts, não percam a oportunidade de postarem sua história ali na nossa comunidade, que essa comunidade está aqui para te ajudar. Então, não tem desculpa. A Miyuki falou aí, vem com a espada. Não sei usar? Aprende, nós estamos aprendendo. Vamos escrever história nesse Japão, gente. É isso, gente. Então a gente se vê amanhã no Encontro dos Samurais. Tá bom? Otskara Samadesta! Bom final de semana para todos vocês. Obrigado, Jorge. Até Camila. Tchau, obrigado, Camila. Obrigado, Samara. Tchau, obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Alisson, Thiago, muito obrigada. Oi. É verdade.